Salve galera! Na aula de hoje vamos iniciar um assunto novo e é importante destacar que se você está acompanhando as aulas desde o início, muitas das vezes o assunto de hoje, a astronomia, tá? O que a gente aprendeu já permite a gente entender um pouquinho sobre como funciona o movimento dos planetas e tudo mais. Muitas das vezes o professor pega esse assunto e deixa para o último bimestre, então pode ser o seu caso de estar estudando isso aqui fora de ordem. Se for o caso, você pula essas aulas da parte de astronomia e dá sequência lá com conservação de energia, o que às vezes, frequentemente é dado no lugar de astronomia, tá bom? Então vamos lá. Bem, a astronomia é a parte da física responsável pelo estudo dos astros, ok? E pode-se dizer que a astronomia, dentre a ciência, é a ciência mais antiga. Por quê? É através dessa ciência que os seres humanos começaram a definir estações do ano, meses e tudo mais. A astronomia, ela basicamente foi a introdução do ser humano na ciência. E também por ser uma coisa fascinante olhar o céu estrelado e tudo mais. Claro que nos dias de hoje a gente já não tem mais tanto esse fascínio por causa da poluição, a gente não enxerga o céu estrelado como os antigos enxergavam. Mas naquela época, no caso aqui Aristóteles, por onde a gente vai começar, o céu era muito mais bonito do que a gente enxerga hoje. Bem, Aristóteles, em 300 anos antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, ele é o primeiro cara assim, que a gente comenta que tentou formalizar alguma coisa sobre astronomia. E o que ele disse foi o seguinte: a Terra era o centro do universo e tudo gira em torno da Terra. Esse pensamento é conhecido como pensamento geocêntrico, certo? Bem, isso é a Grécia Antiga, forte influência de crenças e tudo mais, não exatamente uma ciência. Mas Copérnico, já astrônomo, ou seja, um cientista, Copérnico, ali na época das grandes navegações, por volta de 1500, descoberta do Brasil, ele mudou essa linha de pensamento, porque ele observou que algumas coisas no céu não faziam sentido se a Terra fosse o centro do universo. Uma coisa bem interessante que quem está começando na astronomia deve achar super curioso é a questão da movimentação dos planetas e das estrelas. As estrelas, elas se movimentam no céu, se movimentam entre aspas, que nada mais é do que a Terra se movimentando em torno do Sol e girando em torno do seu próprio eixo. A gente vê as estrelas seguindo um certo movimento, porém os planetas não respeitam esse mesmo movimento. Principalmente, no caso, os planetas que estão mais distante do Sol do que a Terra, que é o caso de Marte. Então, todas as estrelas, a gente vai acompanhando o movimento delas, elas vão se movimentando sempre num sentido. Porém, Marte, no caso, ela está indo num sentido, de repente parece que volta e depois vai de novo. Isso acontece devido à velocidade das órbitas de Terra e Marte serem diferentes. E esse tipo de observação feita por Copérnico deixou curioso, porque se tudo girasse em torno da Terra, isso não poderia acontecer. Esse movimento de Marte no céu é conhecido como laço. Eu vou colocar uma figura aqui para vocês terem mais ou menos a ideia, mas esse laço foi o primeiro indício de que talvez a Terra não fosse o centro do universo. E aí ele propôs a ideia de que o Sol era, na verdade, o centro do universo. Bem, essa ideia é defendida por Copérnico, que posteriormente também foi abordada por Galileu, Giordano Bruno. Nessa época a igreja era muito forte, ok? E devido às influências da igreja, ela não foi muito bem aceita. Só posteriormente que ela começou a ser aceita. Já por volta no final do ano de 1500, tá? Início de 1600, surgiu um grande físico, tá? Podemos dizer que ele é quase que o pai da astronomia devido à sua capacidade de observação, chamado Tycho Brahe. Tycho Brahe foi um cara que ficou anos e anos e anos observando o céu e anotando, observando o céu e anotando. Porém, infelizmente, ele veio a falecer no ano de 1601, e todos os dados que ele tomou, que ele conseguiu adquirir, ficou para Johannes Kepler, mais conhecido como Kepler. Kepler foi um físico que ele apontava muito para a ideia de teoria, ele gostava muito de conta, ele não era muito de fazer medida, ele era muito bom matemático, por sinal. E como ele herdou todos os dados de Tycho Brahe, através de tudo que Tycho Brahe conseguiu ao longo de toda a sua vida, que foi quase uma vida dedicada à observação do céu, Johannes Kepler, por meio desses dados, conseguiu
desenvolver o que ficou conhecido como as 3 leis de Kepler, que nada mais é do que uma descrição de como os corpos celestes, os planetas, se comportam. Bem, essa aula a gente vai falar da primeira lei. E a primeira lei fala o seguinte, que todos os planetas, lembrando que as observações de Tycho Brahe, naquela época, a gente não observava coisa além do nosso sistema solar. Eram observações em grande parte feitas a olho nu e em grande parte feitas com telescópios de pouco alcance, ok? Não dava para observar um planeta em outra estrela, que é o caso de hoje. Então ele fala dos planetas, ok? Fala do Sol, mas isso se aplica a qualquer planeta e qualquer outra estrela, não precisa ser o nosso Sol. Então, vê o seguinte, todos os planetas movem-se ao redor do Sol em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos. E aí você deve ficar, pô, mas o que é uma elipse? A primeira vez que a gente se dá conta com essa palavra aqui, normalmente a gente nem aprendeu isso na matemática. Bem, a gente já conhece algumas figuras geométricas bem simples, por exemplo, a circunferência, o quadrado, isso tudo são figuras geométricas. Porém, a circunferência, ela é uma figura geométrica que a gente pode fazer uma pequena mudança, dando origem a uma outra figura geométrica conhecida como elipse. Na prática, a circunferência ela tem um ponto central, certo? Imagine que existem 2 pontos aqui no centro, na verdade eles estão juntos, 2 pontos aqui no mesmo lugar. E aí eu começo a separar esses 2 pontos, assim, ó. O que faz com que minha circunferência comece a ficar um pouco mais alongada, ok? Devido à separação desses 2 pontos. Se eu separasse mais ainda, aí ela vai ficando ainda mais alongada. Bem, essas figuras aqui, que tem esses 2 pontos, é conhecida como elipse. Nada mais é do que uma circunferência um pouco mais alongada, dando origem a esses 2 pontos. Esses 2 pontos, eles recebem nome. É chamado de, tá aqui, ó, ao redor do Sol, estando o Sol em um dos focos. Esses 2 pontos é o que a gente chama de foco da elipse, ok? A gente não precisa entrar em detalhes nessa figura geométrica. A única coisa que a gente precisa entender é que ela seria uma circunferência um pouco achatada, ok? E com 2 pontos que tem uma certa importância, conhecida como foco, certo? E o que Kepler observou é que não é somente uma elipse. A gente acreditava que a circunferência, a trajetória de um planeta era dada aqui em torno do Sol e o Sol ficava no centro. Mas na verdade não. A trajetória do planeta é uma elipse, ok? E o Sol não fica no centro, fica em um dos focos, certo? O que dá a entender que o planeta pode estar em algum momento um pouco longe do Sol, aqui está o planeta, e em outro momento, executando sua trajetória de translação, ele pode estar um pouco mais próximo do Sol, certo? Então, todos os planetas movem-se ao redor do Sol em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos, certo? Pontos importantes dessa lei. Embora todos os planetas tenham esse comportamento e tudo mais, no caso da Terra e da maioria dos planetas do nosso sistema solar, a distância entre esses 2 pontos é muito pequena mesmo. O que faz com que, embora seja uma elipse a órbita da Terra em torno do Sol, ainda assim é muito perto de uma esfera só um pouquinho torta, só um pouquinho achatada, bem pouquinho. Então, em alguma das vezes, a gente até considera que a órbita da Terra em torno do Sol é circular. Mas, na prática, se a gente for rigoroso nas nossas contas, vai ser uma elipse. Kepler pôde perceber isso graças à observação de Tycho Brahe. Ele anotou várias coisas, várias informações ao longo de vários anos. Quando Kepler foi tentar ajustar uma circunferência de acordo com os dados de Tycho Brahe, ele se surpreendeu porque uma circunferência não encaixava em todos os planetas. E aí ele propôs a ideia de ser uma elipse e encaixou muito bem. Depois a gente conseguiu realmente ter a certeza dessa lei, tá bom? Essa é a primeira lei de Kepler. Na próxima aula a gente vai falar da segunda lei.